Continuando na sala de política e organização da educação nacional, falando sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 1996. O título 5 da LDB vai falar dos níveis e das modalidades de educação e ensino no Brasil. E como é composto os níveis escolares do Brasil, né? A educação escolar ela é composta de educação básica e educação superior. Também não esqueçam disso, né? A educação escolar no Brasil é composta de educação básica e superior. A educação básica ela é formada por quem? Pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Artigo 22. A educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum, que é indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer meios para que ele progrida no trabalho e nos seus estudos posteriores. Eu estou falando de quem? Da educação básica, que é composta da educação infantil, fundamental e médio, só lembrando, né? Do infantil, o aluno vai para o fundamental, do fundamental para o médio, do médio, quando termina a educação básica, ele vai para o ensino superior. Ele vai para os estudos posteriores, né? Ele também tem conhecimentos, aprendizagem que podem levar a progredir no trabalho e para exercer a cidadania. Artigo 23. A educação básica ela pode se organizar como? Em séries anuais, que é muito comum a gente ver nas nossas escolas, né, de educação básica. Em períodos semestrais, que a gente vê muito no ensino superior, né? Em ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência ou outros critérios, ou por formas diversas de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. E aqui a gente vai fazer menção às salas multisseriadas que ainda existem muitas no Brasil, né? Existem localidades que são bem longínquas, né, da cidade, onde tem escolas que agregam maior número de pessoas, porque são comunidades que tem poucos habitantes, né, com poucas crianças, por exemplo, para ir à escola. E lá, né, funcionam turmas muito seriadas, onde uma única professora ministra aula para aquele grupo de alunos, geralmente é um grupo pequeno, né, de alunos com em séries distintas. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Quais são elas? A primeira, a carga horária mínima anual no Brasil para o ensino fundamental, que é de 800 horas, e no ensino médio também, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. E a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira, pode ser feita como? Pode ser feita por promoção para alunos que cursarem com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Pode ser também por transferência, quando ele procede de uma outra escola e vai para outra, né? E independente da escolarização, quando se faz uma avaliação, né? Que define o grau de desenvolvimento, experiência do candidato e permite a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. A exemplo, quando o aluno não tem a documentação na transferência, não sei que série o aluno está, né? Então, eu posso fazer essa avaliação enquanto escola para saber qual o conhecimento do aluno, qual o grau de experiência e incluir ele em alguma série daquela escola. Terceiro, nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservar a sequência do currículo, observar as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, a lei permite o regime de progressão escolar. Vamos dar exemplos de progressão, né? Quando é por série anual. E aí o aluno tem, numa turma de primeiro ano do ensino médio, ele tem N disciplinas, língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, arte, né? Língua espanhola. E aí o aluno ficou de progressão. A exemplo de, ele ficou de progressão, não, ele ficou reprovado, né? Exemplo em espanhol, vai para o conselho de classe, ele não é aprovado, então ele poderá ir para progressão, que é ir para o segundo ano, devendo essa única disciplina, né, que ele reprovou, que foi espanhol. Então, ele vai para o segundo ano, devendo a disciplina do primeiro de espanhol, então ele vai ficar de progressão.
Mas para isso não é só a lei regulamentar, a escola tem que regulamentar isso, esse regime de progressão, de dizer como é, como funciona, como vai ser. Instituto Federal do Piauí, por exemplo, tem progressão, né? Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de língua estrangeira, arte ou outros componentes curriculares. A verificação de rendimento escolar, né? Como é que deve ser? Que critérios vai seguir? A avaliação ela é contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, a avaliação é contínua, ela tem um ciclo, né? Ela vai de um período a outro, de um bimestre para outro, de um mês para outro, e vai acumulando, aqueles pontos vão acumulando, né, até chegar à pontuação final. E o que deve prevalecer são os aspectos qualitativos e não os quantitativos apenas da prova, né? Possibilidade de aceleração de estudos para alunos em atraso escolar, né, é possível. A possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. Aproveitamento de estudos concluindo com êxito. E a obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralela ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pela instituição de ensino e seus regimentos. O controle de frequência, ele fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do sistema de ensino, e a frequência mínima é de 75% de horas letivas para aprovação. O aluno que falta, né? Mais de 25%, ele está reprovado por falta. Cabe cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão, de séries, de diplomas e diplomas ou certificados de conclusão de curso da própria escola é que expede, né, esses documentos. A carga horária mínima anual que trata o inciso 1º desse capítulo deve ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, né, que ele falava inicialmente em 800, mas deveria expandir até 1.400 horas. Devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2017. E os sistemas de ensino disporão sobre a oferta da EJA, Educação de Jovens e Adultos, do ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento, e cabe ao sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para atender, né, esse artigo. E como é que deve ser o currículo? O currículo na educação infantil, ensino fundamental e médio deve ter uma base nacional comum e a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia. Então, o Brasil, né, do sul ao norte, norte ao sul, nordeste, né, todas as escolas têm um currículo. E o que a lei diz? Que deve ter uma base nacional comum. Deve ter conteúdos que, independente da região do Brasil, todo mundo estuda. E que todo mundo que faz o ensino médio sabe naquele nível, né, de aprendizado. Fundamental também. E aí, deve existir uma parte que deve ser complementada. Por exemplo, uma parte de currículo regional, né, História do Piauí, Geografia do Piauí, né? Enquanto na parte comum a gente vai ter conteúdos específicos para todo o Brasil, matemática, geografia, né? Dentro desses conteúdos. Os currículos a que se refere esse capítulo devem abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política do Brasil. E o ensino de arte, em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. E a seção 2 vai falar da educação infantil, onde no artigo 29 vai dizer que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela tem finalidade de desenvolver integralmente a criança de até 5 anos, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade, mas é uma escola que não trabalha sozinha, mas precisa da ajuda da família e da comunidade. E a educação infantil deve ser oferecida em quê? Em creche e pré-escolas. Creches para crianças de até 3 anos e pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Como deve ser, né, a organização da educação infantil deve ter avaliação, né, mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento de crianças, sem o objetivo de promover mesmo para o acesso ao ensino fundamental. A carga horária mínima anual é de 800 horas, que são distribuídas em no mínimo 200 dias de trabalho educacional. O atendimento às crianças de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral também é permitido. O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas, e a expedição de documentação que permite atestar os processos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. A seção 3 vai legislar sobre o ensino fundamental, onde o artigo 32 diz que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos e gratuito na escola pública, ele inicia-se aos 6 anos de idade e tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E o ensino médio é a etapa final da educação básica. Quando a infantil é a primeira, o ensino médio é a última, né? Ele tem duração de 3 anos. E qual a finalidade do ensino médio? Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos do ensino fundamental, possibilitando o progresso, né, dos estudos, a preparação para o trabalho, para a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento. E o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E ainda a compreensão dos fundamentos técnicos científicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática para o ensino de cada disciplina. E como deve ser a questão do currículo, que já comentado, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela vai definir direitos e objetivos da aprendizagem do ensino médio, conforme as DCNs, que são as diretrizes nacionais. Nas seguintes áreas: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. A parte diversificada do currículo, né, que trata esse capítulo 26, é definida em cada sistema de ensino e deve estar harmonizada com a BNCC, que é a Base Nacional Comum, e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. E a Base Nacional Comum Curricular, ela se refere ao ensino médio, incluindo obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. O ensino de língua portuguesa e de matemática é obrigatório nos 3 anos do ensino médio e é assegurada às comunidades indígenas também a utilização da sua língua materna. Os currículos do ensino médio eles devem incluir obrigatoriamente estudos de língua inglesa, podendo ofertar também outras línguas estrangeiras, a exemplo de espanhol, né? De acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. O currículo do ensino médio ele é composto pela Base Nacional Comum Curricular, né, que é a mesma base, a mesma diretriz para o Brasil todo, todas as escolas, e também por itinerários formativos, que devem ser organizados por meio da sua oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino saberem linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e formação técnica e profissional. E a educação superior, capítulo 4, a educação superior tem qual finalidade? Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e também colaborar na sua formação contínua.
e incentivar o trabalho da pesquisa, da investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Deve ainda promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Deve ainda suscitar o desejo de aperfeiçoamento cultural, profissional, possibilitando a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos, uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. E ainda estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais, regionais, né? Prestar serviços especializados à comunidade, estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. E ainda, tudo isso é no ensino superior, né? Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão de conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na instituição. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica mediante a formação e captação de profissionais de realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximam-se dos níveis escolares. E a educação superior vai abranger os seguintes cursos e programas: os cursos sequenciais, que é por campo de saber, diferentes níveis de abrangência, aberto a candidatos que passaram pela instituição de ensino, mas que não concluíram o ensino médio ou equivalente. A educação superior também abrange, né, os cursos de graduação, que são abertos a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e foram classificados no processo seletivo. Os cursos de graduação podem ser de licenciatura, né, que formam os professores, os bacharéis, né, que formam os bacharéis graduados da sociedade, e tecnologias, né, que são os tecnólogos. A educação superior também é composta de pós-graduação e de extensão, onde a pós-graduação ela é lato e lato sensu, onde compreende os cursos de especialização, e stricto sensu, que corresponde aos cursos de mestrado e doutorado. E cursos de extensão, que são abertos a candidatos que atentam aos requisitos estabelecidos em cada passo pelas instituições de ensino. E na educação superior, o ano letivo regular ele independe do ano civil e tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. Então, 200 dias letivos não é apenas para a educação básica, mas também para a educação superior. As nossas referências foi a própria LDB, né, lá no site do Planalto, e gratidão pela atenção de vocês. Leiam o material, estuda a videoaula e foca nas respostas lá da nossa atividade dessa semana, tá certo?